Amigos queridos, uma boa tarde a todos. Boa tarde ao companheiro Marco Lima aí, que eu saúdo a sua presença, a esposa Kátia, amigos lá da Paraíba, de João Pessoa, lá da Paraíba não, da nossa Paraíba, né? É acostumado sempre estar muito longe de casa, né? E a todos vocês, o nosso carinho, nosso abraço fraterno, aos irmãos Hugo, pastor Fábio Bezerra, a mãe Vanusa aqui à nossa direita, o Álvaro e o Davi. Que Deus os abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa, recebidos no acolhimento e no calor da mensagem libertadora de Jesus entre nós. Antes da gente iniciar, eu queria só ler um pequeno texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito São Luís, que foi quem elaborou essa obra junto com Allan Kardec. O capítulo 13, o item 20, é curtinho, é só um parágrafo, sobre a beneficência exclusiva. No item 20, é feita uma pergunta pelo Espírito São Luís, que ele mesmo responde. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas de mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. É exatamente o objetivo aqui do nosso encontro, porque o Espírito diz que não, que a beneficência é bem entendida por qualquer pessoa. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir. É preciso, como nós podemos dizer, acabar, não é? Que é o nosso intento nesse encontro e tantos outros. Porque todos os homens, diz o Espírito São Luís, são irmãos. Então eu não vejo aqui religiões. Eu vejo, nós devemos ver irmãos, todos buscando uma essência espiritual que os liberte. E isso é positivo e não pode ser nunca motivo de barreira entre nós, mas de compreensão, de acolhida, de entendimento. Poderíamos até fazer uma pergunta: como Jesus trataria esses irmãos que aqui estão, se ele estivesse aqui no meu lugar? Então o mínimo que a gente pode saber fazer como doutrina espírita é acolhê-los com carinho e com muito amor. O verdadeiro cristão, diz São Luís, não vê senão irmãos naqueles que são seus semelhantes. E antes de socorrer aqueles que estão na necessidade, não consulta sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter esse uma crença ou uma outra fé que não seja a sua? Lembremos do bom samaritano. Que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que ele a ame. Se repelindo, faria que ele a odiasse. Então o nosso objetivo aqui é unir, é acolher, é incluir, porque particularmente eu não defendo tolerância religiosa. Eu defendo respeito à religião do outro, não importa qual seja, não importa o caminho que escolheu. Deus é único. Nós podemos estar num trem em vagões diferentes, mas o nosso final e o objetivo é o mesmo. Então não tem por que a gente não se entender, não se compreender. Eu recebi já muitas lições nesse sentido por onde eu passei. Eu fui fazer um seminário no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e não tinha projetor. O seminário chamava-se Espiritismo e a Bíblia. Quem me emprestou o projetor foi o padre da paróquia local. Quer dizer, ele abriu as mãos. Se ele tivesse algum preconceito, ele iria dificultar. Talvez poderia até dizer: eu não tenho projetor. Mas ele cedeu gentilmente. Aquilo já mexeu comigo. Na cidade de Açailândia, no Maranhão, eu tive um exemplo parecido com outro padre, por sinal, o padre Danilo, que determinava que a juventude espírita da sua paróquia fosse arrumar o centro espírita
para o nosso seminário. Encontrei o pastor Neemias Marien na minha vida, que foi um dos maiores cristãos que eu conheci. O padre Miguel Fernandes, de Brasília. Fizemos em Natal encontros lá em Ponta Negra. E eu já fiz encontros dessa natureza. Nós já fizemos no Brasil inteiro. E o nosso objetivo é exatamente, não é convidar as pessoas a serem respeitosos com a religião do outro, mas mostrar que primeiramente a gente respeita. E o Espiritismo tem essa faculdade. O espírita não divide, soma. O espírita que for preconceituoso ou que não respeitar a religião do outro é porque ainda não conhece a doutrina espírita. Pode até se dizer que é militante ou simpatizante, mas ainda não a conhece em sua essência. Basta ver essa mensagem de São Luís, que nós a possuímos no Evangelho segundo o Espiritismo. E para não ser mais, me alongar mais, eu estou louco, ansioso para ouvir esses queridos irmãos. E como a história da humanidade começa com os hebreus, tudo vem do grande médio Abraão, que foi que ouviu uma voz lá na cidade de Ur. Foi ele que deu o primeiro pontapé para um monoteísmo no planeta Terra. E a gente vai tentar seguir no nosso encontro essa sequência, porque a partir de Abraão, porque antes de Abraão já existia crenças religiosas, já existiam as religiões tribais, já existiam sacerdotes que eram os representantes aqui dos cultos afro-brasileiros, que são anteriores até ao monoteísmo. Seria começar com a nossa querida Vanusa, mas como nós vamos partir de Abraão, nós vamos ouvir o Hugo, que vai nos falar a respeito da unidade na diversidade. 15 minutinhos, Hugo, já lhe desejando muita inspiração nas suas palavras e dizer da nossa alegria que tanto nós aqui como todo o grupo recebe com todo carinho. 15 minutos para você. Se quiser ficar sentado aí, é só usar o seu microfone. Tá bom? Aplaudam o Hugo, por favor. Shalom Aleichem, que a paz esteja com todos. Para mim é sempre um motivo de alegria e satisfação estar aqui nesse encontro, que não é o primeiro, não é o segundo, é talvez o 7º encontro que nós estamos aqui, com muita satisfação, e que venham tantos outros que forem necessários. Estarei sempre de pé e à ordem para cumprir a missão de estar aqui hoje, e com uma missão maravilhosa. É interessante que o professor Celestino falou sobre a questão do primeiro médium, Abraão. Então Moisés foi o primeiro, a psicografia foi de Moisés. Por inspiração divina, escreveu lá, se a gente usar por analogia. E é interessante isso. Que bom, né, que nós temos nessa unidade a diversidade. Como seria ruim a gente pensar tudo igual, fazer tudo igual, né? Nós estaríamos num ponto de conforto muito, muito ruim, porque é na diversidade que faz com que a gente pense um pouco mais, reflita um pouco mais, tenhamos empatia um pouco mais perante aquela pessoa que nos interpela, que nos procura, ou que nos induz à reflexão, né? Já pensou se nosso corpo humano tivesse 2 corações, como é que seria? Acho que a gente nem viveria, né? Imagina, já pensou o pulmão querer ser coração? Já pensou os rins querer ser cérebro? Então, Deus é tão misericordioso que Ele concedeu a cada um de nós pensar diferente, agir diferente, estarmos diferente em situações diferentes, para que a gente possa escolher estar junto. A escolha que nós temos hoje de estar junto. Então, que a gente forma esse organismo, né? Então, Deus nos dá as escolhas, torce para que a gente faça as escolhas corretas, e a gente está aqui hoje reunido. Eu estava refletindo sobre essa questão da unidade na diversidade, e me lembrou não só essa questão do templo, que é o corpo, nosso corpo humano, que é perfeito, mas também me lembrou um outro templo, o
Salomão, do rei Salomão, Shlomo Amelech. E ele, não sei se algumas pessoas já leram a Bíblia nessa parte que trata sobre a construção. E os seus operários, né, que estavam lá, pedreiros, tecelãos, artesãos, todos, eles não trabalhavam juntos, eles trabalhavam separados. Um lá na floresta do Líbano, outro no outro canto de Israel, cada um trabalhando com a pedra, trabalhando com o tecido, trabalhando com a madeira. E quando todos se juntaram, ao milagre da perfeição, porque tudo encaixava perfeitamente. E isso me lembra nossos encontros, professor. Como a gente tem pensamentos diferentes, de situações diferentes, e a gente chega aqui e a gente consegue falar a mesma coisa, pensar da mesma forma, numa condição de buscar a melhoria para as nossas vidas e para a melhoria das vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Então, que nós possamos ser esse artesão, esse artífice, esse construtor para a sociedade melhor, né? Muitas vezes algumas pessoas por ignorância, vou falar, né, da gente, me colocando, a gente se apega muito às questões divergentes da nossa vida, porque é mais fácil para discutir e do que compreender o outro. Então a gente fica com as entraves nos nossos olhos, sem enxergar que existem pontos que mais convergem do que divergem em nossas vidas. Então, quando essa diversidade ela surge em nossa vida, a gente tem que ter a consciência, primeiramente, do desprendimento. Porque eu não estaria desprendido se eu não tivesse aqui a disposição de ouvir, muitas vezes, algumas coisas que não vão estar concordantes com o Hugo, né? O indivíduo Hugo. Talvez esteja com o judaísmo e que eu não tenha ainda conseguido atingir o grau de evolução suficiente para compreender aquilo. Mas eu já me coloco numa situação de procurar aprender e buscar um pouco mais de entender o outro sobre uma outra perspectiva. A doutrina espírita me é muito familiar, porque minha mãe ela é espírita, né? Então eu convivi muito tempo com a doutrina espírita, e eu vejo assim o papel importantíssimo que a doutrina tem nessa junção, nessa união de pessoas. Como é importante a gente trazer pessoas de outros pensamentos e outras convicções, sentar na mesma mesa e conversar e dialogar. Às vezes a nomenclatura vai ser diferente. O que para o judeu ele chama Gigul Neshamot, para o espírita será a reencarnação, né? Para o que o judeu chama de Emuná, para o outro é fé. E às vezes a palavra é outra, mas o sentido é o mesmo, porque a gente bebe da mesma fonte. A mesma fonte que vai saciando conforme a nossa busca por conhecimento. Então, inevitavelmente, nós temos que estar abertos a esse tipo de mudança. Toda diversidade nos leva à mudança. Toda mudança nos leva a aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento eleva o nosso espírito a uma condição que outrora a gente jamais poderia imaginar. Hoje nós vivenciamos muitos entraves de ignorância no Oriente Médio. Infelizmente, a guerra sucumbe várias pessoas, vários povos. A gente vê na Europa, a gente vê na Ásia, a gente vê no Oriente Médio, pessoas se degladiando, brigando por poder, muitas vezes causando verdadeiras atrocidades, né? Quantas pessoas e quantas vidas nós não estamos perdendo pela ignorância, pelo poder, pelo individualismo ou por egoísmo de alguns povos, de algumas nações ou de algumas lideranças. Se essas pessoas entendessem que na diversidade a gente poderia encontrar um consenso, a gente não teria mais guerra, nós não teríamos mais
toda essa ação abrupta que vem acontecendo. Eu gostaria de falar, e a gente está no encontro espírita e a gente sabe que tudo que a gente mentaliza, a gente gera energia. E eu peço a Deus que essa energia que é emanada aqui das pessoas, do grupo, seja levada para o conforto dos reféns que se encontram hoje sobre o regime do terrorismo. Que a gente possa, eu peço a todos que orem, que meditem e peçam a Deus discernimento desses líderes para que a gente possa acabar com tudo isso. Só através do amor é que a gente consegue construir uma sociedade melhor, de pessoas melhores, com objetivos melhores, que possa melhorar todo mundo. É importante que a gente entenda que a dor do outro, ela tem que ser empática, porque senão a gente corre o risco de ter a mesma dor e não ter mais aquela pessoa que vá velar por nós, porque a insensibilidade já tomou conta de tanta gente que a gente não consegue ter a empatia de sentir a dor do outro. Então, finalizo aqui as minhas palavras pedindo a todos que possamos estar abertos sempre para o diálogo, para a compreensão, para o diferente, para que a gente possa encontrar razões possíveis e cabíveis para a melhoria do ser, do indivíduo e do homem, para que a gente possa levar o nosso espírito, nossa alma a condições melhores, porque se nós estamos aqui hoje é para melhorar. Nós recebemos a dádiva de estarmos vivos. Existe uma oração que nós fazemos pela manhã que retrata o seguinte: a gente que a gente agradece a Deus por ter nos devolvido a alma daquele momento, e a gente diz: grande é a tua fidelidade. E a gente diz: poxa, Deus precisa ser fiel a gente? Não, mas Ele é, porque Ele nos concede mais uma oportunidade de estarmos vivos para corrigir aquilo que está errado e reforçar aquilo que foi bom e que é bom e que será bom. Então, todos os dias, quando a gente amanhecer pela manhã, que abrir os olhos, que a gente tenha o contentamento, a alegria de saber que eu posso fazer diferente nessa unidade e nessa diversidade, e que eu seja um instrumento de melhoria para a humanidade. Obrigado. Obrigado, Hugo. Excelentes palavras. Vamos supor que as pessoas não sigam as suas palavras. Você acaba de dizer, tão importante. Mas eu acho que só em elas veem que a gente está juntos. Rinei matou o Manari, Chevette Arrim, não me errade. Como é bom e agradável, irmãos sentados e unidos no mesmo objetivo, como diz o salmista. Eu acho que já é um grande exemplo para aqueles que não toleram ou não aceitam o diferente. Estamos felizes, obrigado aí pelas suas palavras. E no século IV surge, no Concílio de Nicéia, no ano 325, praticamente o grupo católico apostólico romano, aqui representado pelo nosso querido Davi, que é a segunda vez que nos visita. Obrigado, Davi, pela sua presença. O nome já não foge à hierarquia abraâmica, né? Mostrando a influência do próprio Jesus judeu em nossas vidas, né? Isso é muito importante, que a gente aprenda ou veja ou reflita sobre o quanto o monoteísmo a partir de Abraão representa muito nas nossas vidas. Aonde estivermos, não nos esqueçamos que Jesus nunca foi cristão. Ele era um judeu. E como judeu pregou o amor, paciência, a resignação e a fraternidade. Davi, obrigado pela sua presença. Você tem 15 minutos ou menos para trazer a sua mensagem. Professor Celestino, obrigado. No passado eu estava com o Hugo Vanusa. Esse ano, a presença de Álvaro e de Fábio. Eu anotei, como minha avó me ensinou, anoto o nome das pessoas. Primeira vez que você
as encontra, é muito importante para elas que elas escutem o nome delas sendo ditas, porque isso é um sinal de respeito. Ano passado o amor me trouxe pelo braço, e esse ano mais uma vez o amor me trouxe pelo braço. Eu, que ano passado sentei aqui e mamãe estava na luta da metástase, e por que eu estou contando isso? Estou contando isso para vocês que são miepistas, que são espíritas, saberem o nível altíssimo do movimento que vocês estão envolvidos. E aí fui embora depois desse momento incrível ano passado, e no dia em que mamãe faleceu, em maio, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha falado, que era daqui do movimento chamado Denis, e que vocês conhecem. E nessa mensagem ele discorria um sentimento de entendimento, de paz, um abraço fraterno. E aí, isso diz o que é o MIEP. Esse zelo, esse cuidado com as pessoas. Porque eu vou repetir uma coisa que o professor Celestino disse no começo. Aqui não tem religiões se encontrando. Aqui são pessoas que se permitem, como bem disse Hugo, estarem juntas. Eu anseio por esse encontro. É um dos momentos mais importantes do meu ano, desde o ano passado. Esse ano eu fiquei esperando. Vai chegar, está demorando, cadê que não chega? O carnaval demorado. E chegou. Porque eu vou reforçar um pouco do que o Hugo disse, porque isso aqui é uma grande costura. Minha esposa, a gente vinha conversando no carro e disse: e aí, como é que vai ser? Não sei. Como vai ser, eu não sei. Eu sei que tem um tema, e aí a gente vai costurando juntos com a harmonia própria de Deus. Eu vou me permitir trazer uma palavra inicial para falar sobre unidade na diversidade, que muito me preocupa, e eu queria trazer essa linha de raciocínio aqui para a gente refletir, que é a perda da referência na religião. A maneira em que as pessoas vão mudando aquilo que é basilar, aquilo que é inspirador. E aí eu vou puxar um pouco para o cristianismo. Às vezes eu olho para algumas coisas e me permito perceber uma distância muito grande do Cristo. As interpretações, as maneiras que a teoria navega e estaciona nas ações e transforma aquilo em algo que a gente tem uma dificuldade de identificar se ali realmente é a figura do Cristo. E isso precisa ser objeto de expiação nosso. Isso a gente precisa estar diariamente preocupado. Espera aí, o que queres que tu faça? O que tu queres que eu faça? Desculpe. Essa pergunta de São Paulo, ela é própria de quem está antenado com o percurso da vida. Porque a gente costuma, e isso é um perigo do ser humano, naturalizar, automatizar. E quando isso entra na esfera da fé, da religiosidade, isso é um perigo muito grande. Eu pratico, eu comungo, eu estou em dia com os ritos. Mas espera aí, cadê o Cristo? Ele permanece realmente vivo nas minhas atitudes? Porque é absolutamente incompatível um ser que se diz cristão não sentar com o diferente. Porque quando nós passeamos rapidamente, sem muito estudo pela Bíblia, a gente percebe que Jesus sentava com o diferente. Desculpe, Jesus não sentava, Jesus se encontrava. Eram encontros, e não eram qualquer encontros, eram encontros transformadores. Por isso que eu vou retomar minha fala inicial. Eu preciso sentar aqui esse ano como precisei ano passado. Isso é um encontro transformador para mim. Eu estou me encontrando com o Álvaro, que é espírita.
e isso me transforma. Eu estou me encontrando com Vanusa, eu estou me encontrando com Hugo. Isso é transformador. Quem muito olha patente perde a essência da humanidade. Vocês sabem quem é Denis? Eu vou retomar a costura. Por que Denis tem que mandar uma mensagem para mim? Tem, porque ele é ser humano. Porque a hierarquia é aqui, ó. E quando nós estamos em dia com a referência, quando nós estamos olhando para o Cristo, aí tudo fica mais fácil. Fica mais fácil entender que ações como essa que você está olhando aqui deveriam ser muito mais corriqueiras. As religiões não deveriam sentar para conversar, mas as pessoas deveriam. Os líderes, as referências, para que as divindades, a espiritualidade, que por sinal nesse momento aqui está feliz e radiante, como quem diz assim, o professor Celestino entendeu. Ele entendeu a essência. Estamos todos num só movimento. E aí, tomei um susto aqui agora. Parece que alguém acelerou o tempo. Além da perda de referência, eu queria trazer mais uma palavrinha. Vulnerabilidade. Eu só estou aqui porque eu sou fraco. E busco conhecer minhas fraquezas. É na fraqueza que eu me fortaleço. Prestemos muita atenção nesse percurso da nossa curta jornada de vida, porque perceber vulnerabilidade é uma riqueza. Não só perceber, buscar trabalhar as vulnerabilidades e não sublimá-las, e não colocá-las para debaixo dos tapetes. Eu estou em processo. Eu não estou pronto. Eu não nasci pronto. Algumas vezes eu e você precisaremos voltar na jornada, parar. Eu não sei se a memória vai me trair, mas vamos lá. As palavras de Abigail a Saul. Ame, trabalhe, perdoe e espere. Ame, trabalhe, perdoe e espere. Que isso seja um mantra diário nas nossas vidas, vulneráveis e em busca de sintonia com a referência, seja qual for, da sua crença. Que assim seja. Parabéns, Davi. Eu sou ex-católico, teólogo, quase padre. E está aí um pensamento universal. Parabéns, é isso que a gente precisa. Liberdade de pensamento. Entre Jesus e nós não pode existir nenhuma interferência. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele não diz procure fulano, ciclano para falar comigo, não, é com ele direto. E a expressão original é engraçada, que ele panu, voltai vossas faces para mim. Não há intermediário entre Deus, Jesus e nós. Somos nós com ele. Então, para a gente, eu lhe agradeço muito suas palavras. Acho que Espiritismo não faz proselitismo. Vou logo deixando isso bem claro. Nós não nos preocupamos em fazer proselitismo. Mas o seu pensamento comunga perfeitamente nesse momento com o nosso. Parabéns e obrigado pela sua presença. Pode aplaudir, pessoal. Há uns 5 anos passados, nós fazíamos um encontro interreligioso lá na Pedra do Reino. Marcos era o presidente da federação naquela época. E nós convidamos pela primeira vez o pastor Fábio para estar conosco. E naquela época tinha havido uns problemas com intolerância religiosa com relação aos protestantes, nossos irmãos protestantes evangélicos, e alguns terreiros. Não foi, Vanusa, lembra?
E o pastor Fábio foi convidado. E quando nós começamos, que passamos a palavra a ele, ele se ajoelhou diante de Vanusa e pediu perdão por aquilo que os seguidores da sua religião estavam fazendo com os terreiros dos cultos afro-brasileiros. Aquilo emocionou a todos nós. Foi algo que eu não vou esquecer nunca. Foi algo que marcou. Nós estávamos praticamente umas 4 ou 5 mil pessoas. E aquele gesto foi suficiente para que a gente passasse desde então, quando e sempre que possível, ter o pastor Fábio conosco. Não pelo que ele diz, mas pelo que ele fez. Porque nós precisamos de mais atitudes do que de palavras. As palavras passam, mas os exemplos, as obras, Jesus diz lá em João 8, que ele foi conhecido e reconhecido pelas obras do meu Pai. Então é isso que nós defendemos. Eu tenho uma honra de passar a palavra ao pastor Fábio para ele trazer as suas palavras neste momento para todos nós. Então, boa tarde a todos e todas. Shalom, salam aleikum, saravá, axé, paz e bem, paz do Senhor, seja como for. Bem, então, sinto-me bem à vontade no meio de vocês. O tema eu estou conhecendo agora. É sobre unidade na diversidade. Que tema lindo. Só pode partir. Quem partiu? Quem foram e elaboraram todos, contribuíram com esse lindo tema? Ele é tão atual, gente. Bem atual. Campina Grande está hoje sendo sede disso aí, não é? Não é isso? Nessa diversidade toda. Que bom que essa união começa a partir daqui, né? Essa união. Eu gostaria de trazer, como falou o nosso irmão Davi, essa unidade na diversidade como exemplo Jesus, o nosso mestre maior, por excelência. Eu gostaria de chegar para vocês perguntando se vocês já leram o Evangelho. Eu acredito que sim, mas viram as mulheres que seguiam Jesus? Tinha muito de caráter duvidoso. Mas estava seguindo Jesus, estava lá. Era diverso no seu pensamento. Eram romanas. Tinha uma que fazia programa, né? Maria Madalena. E os apóstolos? Nossa, tinha até revolucionário. Não é isso? Tinha revolucionário, tinha incrédulo, publicano. Mas como estava diverso, não era não? Tinha uma diversidade muito linda. Eu lembrei também a diversidade dos presentes com os magos, os feiticeiros que foram entregar os presentes do menino Jesus. Não é isso? Já começa com essa diversidade também. Que coisa interessante, não é? Pois é. A gente precisa entender, através da luz do Evangelho, a luz do Evangelho. O Evangelho é luz. Quando você abre o Evangelho em casa, no momento do Evangelho, está chegando a luz. Se você apagar tudo isso aqui, fica difícil da gente enxergar alguma coisa, não é não? Sim ou não? Sim. Mas quando a luz chega? Por isso que tem muita gente que não quer o caminho da luz, que a ignorância vai ser vista. E ela é vista. A falta dessa unidade, ela é vista, sim, na diversidade. É a falta de luz. Porque quando a luz chega, há uma compreensão de quem somos como seres humanos. Pessoas. E o próprio Jesus, que não estabeleceu religião alguma, isso é bom, é verdade. Não estabeleceu religião alguma. Os homens que fizeram essa, com licença da palavra, professor Celestino, essa manipulação, né? Das mentes, dos corações, dos estatutos, que vale mais, os estatutos e as regras, as normas, valem mais do que os seres humanos.
a falta de compreensão a essa diversidade cultural brasileira. Cultural brasileira. Vamos começar pelo nosso conhecimento da diversidade religiosa cultural, que é cultura, que parte da nossa raiz. Então eu acredito que no entendimento da luz do Evangelho, essa unidade nessa diversidade surge quando há uma aproximação e uma disposição de andar com Jesus. Agora, o que faria Jesus com isso tudo hoje aqui em Campina Grande? Aonde ele estaria? Já pensou nisso? O que faria ele em nossos passos? E sobre essa conversa, essa roda de conversa aqui, o que ele ia responder sobre essa unidade com toda essa diversidade? Somos diferentes em formação familiar, educacional, emocional. Calma, ele entende, tá certo? Ele entende no seu diferente. Na sua diferença posso eu até achar estranho, mas ele não. Então aprendemos com ele. Basta abrir o coração. Basta entender o princípio dos seus ensinamentos. Doutrinários, sim. Doutrinários aos encarnados e desencarnados. É uma doutrina que precisamos ouvi-la e moldar o nosso modo egoísta de pensar. Abrir mão do fundamentalismo religioso que fica espreitando a nossa liberdade para andarmos em união. Como o texto que o nosso irmão falou: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção para todo sempre. Pessoal, aonde há unidade, há bênção. Aonde há a compreensão dessa unidade, a cura na alma. Aonde há a compreensão dessa unidade, a libertação dos traumas. As doenças psicossomáticas também são curadas quando é dessa compreensão. Porque abrimos mão daquilo que nos deixa andar unido, separado. Está na hora da gente repensar isso, porque um cordão de 2 dobras é difícil de torar. Então, 2 dobras ficam mais juntinho, a gente pode fazer muito mais coisa. Unidade nessa diversidade. Unidade nos conceitos, sim. Os conceitos judaicos. Na religião afro-brasileira, unidade, sim, tem unidade. Há unidade, sim. Quando você começa a pensar o que eles pensam da natureza, mãe, e o que eu penso teologicamente do que é a natureza, princípio teológico da criação. Quando eu penso que o povo espírita, os meus amigos, meus irmãos espíritas, pensam sobre o amor, a caridade. Quem ensina isso? Jesus. Os princípios do judaísmo, do islamismo. 2 irmãos brigando. Não é isso? Falta de união nessa diversidade. Mas se olhar um pouco para o judaísmo e para o islamismo, tem muita coisa parecida. Tem muita coisa que converge. E para que terrorismo? Para que ódio? O entendimento dessa luz. A luz, ela chega, vai dissipando a escuridão, saindo, que fica nebulando, aquela coisa neblina na mente, você tenta, não, mas isso pode ser herético. Ah, não veja por esse lado, porque você vai ser espírita. Não, esqueça disso. Esqueça as nomenclaturas. Encarne essa união. Viva a vida do encarnado, o Cristo. Encarne essa concepção. Dentro de você, da diversidade. No seu ambiente tem pessoas diferentes na escola. Eu sou professor do Ensino Fundamental 2 da cidade de João Pessoa. Professor do ensino religioso.
esse último semestre, os professores foram analisados. Aí o meu diretor, co-gestor, ele é espírita. E um dos alunos olhou para ele e perguntaram: e o professor do ensino religioso? Aí um levantou logo a mão. Aquilo é um feiticeiro, um macumbeiro. Eu não gosto da aula dele. Aquele homem, ele tem um negócio com orixá, com aquela coisa. Aí ele olhou e disse: não, ele é pastor. Hã? Ele é o quê? Ele é pastor. E como é que ele dá aquilo lá na cela dos orixás e leva aquela bagunça toda, aquele Xangô? Eu não sei o que é aquilo. Para mim ele era um xangozeiro pai de santo. Eu disse: não, ele é pastor. Aí um levantou a mão e disse: e você queria que ele fizesse o quê? É a aula do ensino religioso. É para a diversidade religiosa. Eu olhei para ele, o diretor me chamou e disse: Fábio, estou muito feliz com você sobre diversidade religiosa. Por quê? O Paulo disse que você está sendo fiel, mas tem muito aluno que está muito preocupado. São pessoas, pequeninos, que precisam aprender a amar o que é o diferente. A roupa, o gesto, o alimento, o olhar, a tatuagem. Eu me hospedei em Natal, encerro com essa. E tive logo no início da pandemia, passei mal, foi um congresso, professores. Então eu fiquei numa casa de um procurador. Quem cuidou de mim? Uma trans, Paula. Me deu banho. Foi. Ela era candomblessista. Eu vi as guias. E eu olhei para ela, aquilo foi para mim para quebrar o meu preconceito, viu? Foi. Quebrou o meu preconceito. Quando eu vi aquela pessoa abrir a porta, um trans, se aproximando de mim, eu todo nu, como Deus me trouxe ao mundo, enrolado num lençol, já tremendo de febre, já fiquei mais tremendo ainda, né? Digo: nossa, e agora? Calma, eu vim lhe ajudar. O diferente. O socorro vai partir, talvez, do diferente para você. Do samaritano. Abra os olhos, o coração, do seu entendimento. E aqueles que não estão ainda nessa evolução, vão chegar. Vai ter o tempo. Tudo tem seu tempo. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, disse um grande sábio. E eu aceitei aquela diferença. Cuidou de mim, deu remédio, deu banho, fez comida. E eu saí dali outra pessoa sobre essa diversidade, não religiosa, mas diversidade, aquela que eu não conseguia entender. Mas eu entendi o grande amor daquela pessoa, da pessoa em si. Ela é uma pessoa, um ser humano que me amou, e o amor daquele cuidado me curou. Eu me senti melhor. Comi, levantei. Essa luz, ela brilha. Ela é Jesus. E nele não há treva alguma. Então, dentro dessa compreensão, dessa diversidade toda, ela vai tomar corpo nessa unidade quando essa luz, ela penetra no coração do ser humano. Eu gostaria de parar um pouco aqui e lhe presentear de algo que veio de Israel. Por isso que eu trouxe uma bolsa, gente. Me desculpe. O nosso amigo vai nos ajudar. Partes que eu ganhei de um rabino, mas julgo pelo trabalho realizado pelo nosso irmão Celestino que ela é bem melhor. Calma, não vou ler Bíblia aqui, tá certo? É porque eu ando com ela. É outra coisa aqui. Veio de Israel. É um presente, não sei se o senhor tem. É seu. Eu ia lhe presentear na Pedra do Reino.
E eu não queria ouvir aquela voz que dizia: é dele, é dele, é dele. E eu dizia: não vou abrir mão. Eu não vou mentir, né? Eu posso mentir, mãe? Para a espiritualidade? Mas assim, não posso. É dele. Veio de Israel. Professor Celestino, obrigado pelo serviço prestado, pelo esclarecimento, pela dedicação. Muito obrigado por ter me recebido. Sempre é um prazer estar com vocês. Posso dizer que sou outra pessoa depois que conheci esses meus irmãos aqui, tá certo? E vocês também. Muito obrigado. Pastor Fábio, eu não sei nem o que lhe dizer, querido. Eu estou de veras emocionado. E eu tenho muitas lembranças de Israel. Eu tenho muitas menorá, mezuzá, trouxe muita coisa. Mas eu não tenho um talite, acredita? Mas agora eu vou guardar com muito carinho. Não só por ser de Israel, mas pelo instrumento que Deus usou em Jesus para que você trouxesse para mim. Esse meu lado rabínico, não é? Que as pessoas me chamam inconsequentemente: você é rabino? Eu digo: agora não, mas eu acho que já fui em alguma época, né? E fico feliz com a sua lembrança. Deus lhe abençoe. Ele não sabia, certo? Ele não estava sabendo desse presente. Uma surpresa para ele. Eu não sabia de nada, não, realmente não. Muitíssimo obrigado. Deus lhe abençoe. Agora eu vou chamar o meu querido Álvaro. Obrigado. Para fazer as suas considerações sobre diversidade na unidade. Boa tarde a todos. Tá difícil falar agora. Eu já pensei em falar que eu tô com dor de barriga, sair e não voltar. Eu acho que eu não tenho a sensibilidade para alcançar o amor que vocês transmitiram para nós. Então eu peço perdão pela grosseria do meu espírito, ainda nessa condição. O profeta Malaquias, ele tem uma frase, um versículo nos seus escritos, que ele nos diz que Deus enviaria as suas bênçãos até que nós dizéssemos: chega, ad bli dai. Até que nós falássemos: para, está suficiente, já foi demais. Então aqui, quando o Hugo proferiu suas palavras, já estava suficiente. Porque se nós tivéssemos internalizado o maior de todos os preceitos do judaísmo, que é o monoteísmo, nós talvez não necessitaríamos de outras revelações, se tivéssemos mergulhado na essência do monoteísmo. As Aseret Adibrot, a gente conhece como os 10 mandamentos, começa o primeiro deles: Anohi Adonai Elohecha asher hotzeti etcha mieretz Mitzrayim mibeit avadim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da escravidão, da casa da escravidão, da terra do Egito. E é interessante que quando a gente olha esse primeiro mandamento, a gente pode pensar que seja uma simples ordenação de acreditar em um único Deus. Mas ninguém pode obrigar alguém a ter um ponto de vista diferente. Ninguém pode obrigar alguém a ter uma crença que ainda o seu nível consciencial não alcançou. E por isso, durante quase 500 anos, muitos judeus fugiram ao Brasil, e estando principalmente aqui no Nordeste, quando eram obrigados a escolher entre a cruz ou a fogueira. E assim, na condição de judeus monoteístas, naquele momento disseram: não, eu prefiro fugir para uma terra distante. Eu prefiro viver sob costumes que talvez eu não seja julgado pelo que é a lei dos homens e não o catolicismo.
pelo que o equívoco dos homens trouxe naquele momento. Mas se nós tivéssemos ouvido a mensagem da primeira revelação, Anohi não é uma palavra hebraica, é uma palavra que vem do egípcio antigo. Na figura simbólica, Deus fala com um povo que acabou de sair de mais de 400 anos de escravidão, e a primeira palavra é em egípcio. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus que é Pai de todas as nações e que não diferencia os seus filhos e que traz a sua identidade para que nós possamos, acima das nossas diferenças, nos reconhecer como irmãos. Se tivéssemos feito isso, era suficiente. Mas a misericórdia de Deus e a bondade é muito maior do que nós podemos imaginar nos dias de hoje. E quando Jesus sobe ao monte das bem-aventuranças, às margens do lago de Genezaré, do mar da Galileia, ali, quando ele entoa os cânticos e nos deixa: amai os vossos inimigos, também já seria suficiente. Não precisava de mais nada. Seria suficiente para que, mesmo se tivéssemos dificuldade em encontrar no próximo o reconhecimento de irmão, se eu despertasse o meu amor por ele, o ódio do mundo estaria cessado. Tem um livro que o professor Severino Celestino considera um dos melhores já lidos na sua vida, que é O Filho do Hamas, e conta a história de um dos filhos de um dos fundadores do Hamas. E ele passa pela Porta dos Leões, recebe um livro, é a Bíblia, e ele lê aquele livro. E quando ele lê aquele livro e ele chega no amai os vossos inimigos, ele fala: essa é a solução do mundo, porque eu fui educado a odiar. E ele fala hoje publicamente, acho que muitos de vocês já viram entrevistas nesse momento, sobre o cristianismo de uma maneira global, no amor aos inimigos e demonstrando a transformação da sua vida. Quando ele deixa de ser um partícipe de um grupo terrorista para então colaborar com Jesus na causa de pacificar o mundo. Já seria suficiente o amor aos vossos inimigos. Mas o Espiritismo traz mais uma vez: porque se calarem as nossas vozes, as pedras falarão, e as mesas giraram nos salões de Paris, fazendo com que essa profecia, os espíritos pudessem se manifestar nos salões de Paris com as mesas girantes, levando a codificação da doutrina espírita e demonstrando e relembrando a cada um de nós que, mesmo que não estivéssemos prontos a amarmos os nossos inimigos, mesmo que nós tivéssemos nos esquecido que Deus é único, todos nós carregamos uma centelha que partiu do mesmo Criador. E na figura do próximo eu reconheço a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós nos sentamos nas reuniões mediúnicas, nos diálogos fraternos, e vem muitas vezes como eu, que nasci judeu, pude receber na reunião mediúnica algumas semanas atrás o espírito de um palestino que desencarnou em um bombardeio. E a minha mãe, que é judia, dialogou com esse espírito. E quando ele, falando em árabe, ela reconheceu Allahu Akbar, Deus é grande, em árabe. Ela, que estava na dúvida, pôde prestar assistência. Então, a realidade do espírito, a mediunidade com a moral do Evangelho, permite a cada um de nós que nos reconhecemos, que possamos facear
a dor do outro na experiência mediúnica. Quando nós encontramos na dor daquele que procura uma casa espírita a procura de socorro. Ad bli dai, se nós só tivéssemos recebido a primeira revelação, seria suficiente. Muitos espíritos encontraram pela caridade a sua salvação com a primeira revelação. Se tivéssemos recebido a primeira e a segunda, a bli dai já seria suficiente. Mas Deus falou: não, eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou bom e misericordioso. E para nós espíritas e para a humanidade, nós recebemos o caminho da compreensão que tudo isso que está ao nosso redor, inclusive os nossos corpos, são passageiros. Mas o nosso espírito preserva a infinitude dos tempos. E todos iremos aprender uns com os outros em sentido à unidade do reconhecimento de Deus, o único Deus como nosso Criador. No nosso inimigo, o reconhecimento e a oportunidade de aprendermos a amar. No Espiritismo a gente entende que se a gente renegar, muitas vezes ele nasce como nosso filho, ou a gente nasce com aquele como nossa mãe. E a gente tem a oportunidade de compreender que todos os problemas ao nosso entorno são oportunidades de nos aproximarmos uns dos outros. Então eu me sinto aqui, diante do amor de todos vocês, extremamente pequeno e incapaz. Vocês me emocionaram, todos com sinceridade. E eu só posso dizer que, se eu que nasci judeu, morei em Israel, reconheci na mediunidade o Espiritismo, pude começar a caminhar em direção à moral que o Cristo ensinou, tivesse vivido até esse dia, já seria suficiente. Obrigado, meus amigos. Que momento lindo, né, pessoal? A gente aprende a cada instante. Deus é misericordioso e tem caminhos que a gente ainda desconhece muitos. O fato de estarmos aqui não é casual. Tudo é um papel dirigido pela espiritualidade. E depois de tamanhas aprendizagens, nós vamos coroar a nossa tarde com a nossa querida irmã Vanusa, que vai trazer as suas considerações. Ela é uma mãezona já, a gente já chama de mãe Vanusa. E depois que ela terminar, nós vamos ter um intervalo, mas na segunda parte nós vamos ter perguntas. Quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta a qualquer um de nós, na segunda parte nós retornaremos para responder e dialogar com vocês. A ideia é essa, trocar ideias. Mas vamos ouvir, mais uma vez, já agradecendo a presença, a nossa querida Vanusa Cavalcante. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Para mim é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez. Eu sempre respondo a esses convites, né, professor? Porque é muito importante que as pessoas saibam sobre as nossas religiões, crenças, para que a ignorância vá diminuindo. Porque toda intolerância, porque toda maldade é sempre fruto da ignorância. E eu não estou falando só de maldade ou intolerância relacionada à questão religiosa, mas a tudo na vida. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce intolerante. As pessoas aprendem a ser assim. Até porque, se for falar de nascimento do ser humano, eu digo na fonte inicial de tudo,
A gente parte, todo mundo, seja em que planeta esteja, seja em que país, em que família vá reencarnar, mas todas as pessoas, elas saem do princípio cósmico universal. Elas saem da matéria primordial que Deus utiliza para formar tudo que existe. Se a gente parte dele e faz uma trajetória, e essa trajetória é diversa, a gente vai retornar para ele. Então, não tem nada mais certo do que reconhecer a unidade dentro da diversidade. Há uma diversidade gigantesca, há uma pluralidade imensa no reino vegetal, no mineral, no animal, no hominal. Existe uma diversidade incrível, fantástica. E nas culturas e crenças e formas de ver a vida. Mas uma coisa é certa, independente do que cada um acredita. Nós partimos da fonte e para a fonte nós vamos retornar. E aí alguém podia dizer, e para que isso? Você já estava na fonte, por que não ficou logo lá? Né? Que negócio de sair e aí dar uma volta da bexiga para retornar para a fonte, que coisa estranha. Mas essa é a perfeição divina. É que na caminhada que a gente faz, a gente vai adquirindo conhecimento, sabedoria e etc, 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 para retornar fazendo a fonte ficar melhor, mais forte, mais poderosa, mais perfeita. Que graça teria se todo mundo ficasse perfeitinho do jeito que aquela centelha, aquele grão de areia no universo, se do jeito que foi saído da fonte que é Deus, ficasse lá, não ia ter graça nenhuma. Por isso que a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E eu acho que a maior perfeição de Deus é essa. É nos dotar de livre-arbítrio, para que a gente possa experienciar. É impossível que eu entenda a dor do outro se eu não vivenciar. Por isso as várias oportunidades que a divindade nos dá, que o Senhor da vida nos dá, para que a gente venha muitas vezes e aprenda. Porque a vinda para a Terra, as várias reencarnações, independente de que crença religiosa você tem ou de que religião você no momento faça parte, as várias vezes em que você vem à Terra é para estudar. É tudo lição. É tudo ensinamento. E às vezes a gente numa vida só, dessa aqui agora no momento, aprende um bocado de coisa, né? Dá uma acelerada no estudo. Não precisa desencarnar para voltar de novo para aprender certas coisas. A gente vai aprendendo aqui mesmo. E quando se fala em unidade na diversidade, e aí pegando essa frase desse ano do MIEP, Senhor, o que queres que eu faça? E lembrando de Paulo, não é uma figura que seja destacada no candomblé, porque acho que a maioria das pessoas, principalmente que nasceu dentro do candomblé e vai terminar essa vida, não vai nem saber quem é Paulo, mas ele se torna uma figura importante para qualquer um que estude um pouco outras religiões, mesmo sendo do candomblé, por exemplo, para entender o que Paulo fazia quando não era Paulo, né? Que desrespeito à diversidade, que radicalismo. Mas chegou a hora dele. E ele, numa encarnação só, teve essa compreensão. Não precisou nascer de novo, não. Ah, tu plantaste tua intolerância contra o livre-arbítrio das pessoas de escolherem o que elas se sentem melhor em ser. Aí na próxima vida, Saulo, tu vai ver o que é bom. Não, ele viu naquela. Porque muitas vezes a gente já colhe o que planta aqui mesmo. E vai colhendo. Aí
eu vou lembrar uma coisinha pequena. Não precisa esperar a próxima vida para vocês, eu, todo mundo, parar de estar ignorando o outro porque ele não faz aquilo que a gente gostaria. Porque esse negócio de você acha lindo a máxima evangélica que diz: fazer aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Mas o que a maioria de nós faz é: vou infernizar para o outro fazer aquilo que eu quero que ele faça. No dia a dia não é assim? Não vamos ser hipócritas. A gente vive de cobrar do outro aquilo que a gente quer que o outro faça. O outro é outra coisa. O mundo é diverso, as pessoas são diversas. A pluralidade é muito grande, a diversidade sexual, de ideias, de crenças, étnica. Aí você casa com alguém, ou começa um namoro, já sonhando com casamento, aí conversa com alguém, depois de uns meses diz: não, eu deixei pra lá, porque era muito diferente do que eu estava esperando. Não, eu acabei aquele casamento de 15 anos, porque eu cheguei à conclusão de que aquela pessoa não tinha nada a ver comigo. Às vezes a pessoa tem tudo a ver com você, principalmente sob o ponto de vista do processo de acertos que vem do passado, mas não fazia do jeito que você queria, porque a gente quer que o outro seja o que a gente quer que ele seja. A gente quer que o colega de trabalho seja aquilo que a gente quer. Quer que o chefe seja aquilo que a gente quer. Quer que o irmão, a mãe, o pai, o filho. Não é assim que funciona. E aí eu vou usar as palavras de professor Celestino, meu eterno professor, para dizer assim: não vamos tolerar. Não é para tolerar. Mas eu vou tolerar conviver com fulano. É para respeitar a individualidade daquela pessoa. Obviamente que você não vai, respeitando a individualidade, concordar. Você não é obrigado. O que você não pode é maltratar o outro porque ele não pensa igual a você, ou não segue sua religião, ou não tem uma orientação sexual que você acha que deve ser a certa. E por conta disso, muitas pessoas procurando um caminho de retorno, de conexão com a luz primeira, de conexão com a fonte, ficam pulando de religião em religião, porque basta a pessoa, às vezes, ter uma orientação sexual fora da heteronormatividade, sendo uma pessoa lésbica, ou sendo uma pessoa bissexual, ou sendo homossexual, e aí chega numa certa crença religiosa e diz: não, isso é doença, você vai se tratar e vai sair daqui bom, você vai ser curado, viu? Vai casar, a cura gay, né? Vai casar. E cadê o respeito à diversidade? Ninguém pede para nascer assim ou assado. São as circunstâncias, né? E aí, minha gente, uma pessoa nem é melhor, nem é pior porque ela tem uma orientação sexual da que você acha que é correta, não. Não é pela sexualidade, pela cor, pela crença religiosa que a gente vai medir a condição moral e evolutiva de um ser humano. Não é. Então, essa questão de unidade na diversidade, ela só vai realmente começar a funcionar quando a mudança vier de dentro para fora. Aqui ficam várias pessoas falando dessa unidade dentro da diversidade, mas só quando nós compreendermos no dia a dia, nas atitudes, dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa família, que a gente tem que respeitar as pessoas como elas são, guardando as devidas proporcionalidades, porque você não é obrigado a concordar, mas sim respeitar, guardando as devidas proporcionalidades, aí a gente vai entender o que é a unidade dentro da diversidade. Porque, vejam bem, preste atenção, não adianta querermos impor nossa verdade a ninguém, porque não existe a verdade, existem verdades. Quando se fala em que há muitas moradas na casa de meu pai, não são só os planetas, como se estuda quando está se estudando a doutrina espírita, não são apenas
mundos diferentes. Está se falando de que cada ser humano é um mundo. Cada um de nós é morada do Pai. Cada um aqui e no mundo todo é morada do Pai. Somos todos morada do Pai, porque Deus habita em nós. Então há muitas moradas na casa do Pai. E se você começar a entender que é morada na casa do Pai, você vai compreender que dentro da diversidade existe a unidade. E que há mais coisas que nos unem do que nos separa. Há muito mais. Estamos aqui unidos numa mesma necessidade, que é de nos entendermos melhor, de nos compreendermos melhor, de nos respeitarmos. Então não importa o que vocês pensam, qual é a sua orientação sexual, a cor de vocês ou a crença. Estamos aqui com o mesmo propósito de fazer o bem. Mas o que é que a maior parte das pessoas fazem ainda aqui na Terra? Elas brigam, se matam, se rasgam, se desrespeitam, se massacram em nome de suas verdades pessoais, que nem são as verdades interiores de cada um, porque tem pessoas que estão tão anestesiadas que não conseguem enxergar a sua própria verdade, que é preciso muita lapidação para encontrar a sua verdade interior. Porque quando você encontrar, nada disso você vai fazer mais. Qual é a nossa grande busca? Por nossa verdade interior. Conhece-te a ti mesmo. Não é assim que se diz? Quando a gente se conhecer, aí a gente não vai mais fazer essas coisas. Que Oxalá, que é uma força divina, pegue o alá dele, que é um pano branco da paz, e cubra todos os nossos oris, nossas cabeças. Que Oxalá nos cubra com seu alá, para que a gente possa ter a mínima capacidade de compreender o que é Deus. Porque o que a gente sabe já bastaria. Como nosso amigo Álvaro disse, já bastaria. Porque se você já escutou que tudo parte dele e tudo retorna para ele, não precisava mais nada. Então que o Alá de Oxalá, um servo de Deus, uma energia que serve a Deus, nos cubra. Este o Epa Babá, Oxalá. Orixá Ure, Saúl Axé, Orixá Ure, Aberiomã, Orixá Ure, Saúl Axé Babá, Orixá Ure, Oberiomã, Oberiomã. Que Deus abençoe todos nós, independente da cor, da raça, da etnia, da orientação sexual e da religião que professe. Porque todo mundo é uma coisa só. Que assim seja. Axé, amém, shalom, opxá, saravá.